Bom, galera, o exercício 368 diz o seguinte: foi feita uma mistura gasosa adicionando-se 1,5 mol de gás carbônico, 8 gramas de metano, deu a massa molar, 44,8 litros de monóxido de carbono na CNTP em um balão de 30 litros. Olha só, meio que rapidamente aqui eu tenho a quantidade em mol de gás carbônico. Se eu quiser, eu posso calcular de cabeça a quantidade em mol de metano, não é em sobre a mão? 8 sobre 16, dá meio mol de metano. Nós vamos pôr no papel depois, ó. 44,8 de monóxido de carbono na CNTP, ué, 22,4 não é 1 mol? Aqui tem o dobro, então eu teria 2 mol de monóxido de carbono, tá bom? Então eu sei a quantidade em mol dos três tranquilamente aqui. Ele fala que o balão tem 30 litros, é correto dizer que... Vamos ver, galera. Olha só. Ele fala lá, então, ó, deu volume molar na CNTP 22,4. A pressão parcial do monóxido de carbono é o dobro da pressão parcial do metano? Ô, gente, veja bem, aqui na minha opinião está a principal sacada desse módulo. A principal sacada é o seguinte. Bom, primeiro eu vou fazer aquilo que eu havia já previsto no início para você. Eu calculo a quantidade em mol de cada um. Do CO2 ele falou 1,5 mol, pode ver de novo lá no texto. Fiz em sobre mol para o metano, 8 sobre 16, meio mol, tá bom? E aquilo que a gente já tinha falado lá no monóxido de carbono, 22,4 é 1 mol, ele falou 44,8, 2 mols. Então eu teria o dobro aí, a quantidade em mol do CO, 2 mol, tá bom? Então eu tenho 1,5 mol de CO2, meio mol de metano e 2 mol de CO. Ô, gente, essa é a principal sacada desse módulo 19. Se você pensar no PV-NRT e isolar o N, fica PV sobre RT, para ser o RT dividindo, tá? Gente, como o volume é 30 litros, o volume da mistura vai ser o mesmo, é constante. A temperatura também não muda e o R é constante. Isso aqui tudo é constante, gente. Quer dizer que a quantidade em mol ela é proporcional à pressão parcial. Tipo assim, ó, se você dobra a quantidade em mol de um gás, você dobra a pressão parcial dele. Se você divide por 2 a quantidade em mol de um gás, você divide por 2 a pressão parcial dele. Você pode falar que é proporcional. Se eu tenho aqui, por exemplo, só para você entender, ó, eu tenho 1,5 mol de CO2 e meio mol de metano, não é? Então, significa o quê? Que se você, por exemplo, multiplicar por 3 esse 0,5, você chega em 1,5, não é? Quer dizer, então, que a quantidade em mol de CO2 é 3 vezes, tudo bem, ó, se eu fizer 3 vezes, né? É 3 vezes 0,5, que é a do CH4. Eu posso falar também que a pressão parcial do CO2 é 3 vezes maior que a pressão parcial do metano, entendeu? Você fala por mol, mas você também pode falar por pressão parcial. Por quê? Porque são diretamente proporcionais. Certo? Então, se eu for avaliar aí, ó, entre CO e CH4, ó, pensa comigo. CO e CH4. Aqui, ó, o CO é 2, o CH4 é 0,5, não é? Quantas vezes o CO é maior que o 0,5? Em mol. Não é 4 vezes? 4 vezes 0,5 não dá 2? Uai, então a pressão parcial do CO também é 4 vezes maior do que a do metano. Olha que legal. Tá vendo? A relação em mol eu uso em pressão parcial. Gente, isso é muito legal. Porque em mol você já pensa em pressão parcial direto. Olha só. Quer dizer que a pressão parcial do CO ela é igual a quê? 4 vezes a pressão parcial do CH4. Ô, gente, isso está sendo falado lá na letra D. Vou ler para você. Ó. A pressão parcial do monóxido de carbono é o quádruplo da pressão parcial do metano. Perfeito. Resposta à letra D. Na letra E ele falou que a pressão total do sistema é 4 atmosferas. Eu calculei aqui para te provar que não é. Pressão total vezes volume total. Lembra que a gente põe a somatória aqui, ó, R vezes a temperatura da mistura. Pus o volume que ele falou 30 e aqui eu somei as quantidades em mols. 1,5, 0,5 e 2. O R e a temperatura que é 273, né? Fiz a continha, a pressão da mistura deu 3 atm e não 4. Bom, gente, então pressão parcial do CO é 4 vezes a do CH4, como a quantidade em mol do CO é 4 vezes a quantidade em mol do CH4, tá bom? Certinho? 368, alternativa D.